Queridos, bom dia. Estamos mais um vídeo aí no velho parque da cidade aqui, né? O último aí, graças a Deus, a parte do meu testemunho que foi dada aqui no parque da cidade. Muita gente deu uma palavra de carinho, de que foi muito edificado, né, com esse testemunho. E eu não queria contar só sobre mim, não. Eu tenho um grande amigo que tem gravado vídeos também, principalmente nessa área profissional, de incentivo, da pessoa se descobrir, né, identificar em si os valores que ela tem, de capacidade, de se movimentar, de ser protagonista da sua própria história na área profissional, pessoal. E eu tô aqui com o Theo. Tudo bom, Theo? Olá pessoal, tudo Glória bem? a Deus. Vamos tirar a máscara aqui, Theo, pra gente poder gravar esse vídeo, né? Seguindo aí as orientações da nossa cidade, né? Mas, queridos, eu conheci o Theo numa fase assim da vida dele, que ele já estava dentro do Evangelho, mas ele me contou algumas experiências que marcaram a minha vida. A gente se aproximou muito por conta disso. Ele teve uma fase da vida dele que ele era obeso mesmo, né? Isso tinha trago a ele algumas dificuldades na vida pessoal dele. E ele superou isso com atividade física e marcou muito a minha vida, porque eu gosto muito da parte de educação física, mas eu não sabia, não tinha a dimensão de que isso poderia transformar uma vida associada com a parte espiritual, né? E eu quero ler um texto aqui antes de passar para o Theo, que eu vi muito isso, Theo, na sua vida, né? Romanos 12, de 1 a 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E aí diz assim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui falou de corpo e de mente, né, Theo? E eu vou passar para esse lado aqui, que o braço vai começando a tremer, né? E esse versículo eu acho que é a sua vida, Theo. Em algum momento houve um toque de Deus na sua vida, e eu queria saber sobre essa mudança, tanto para conhecer Jesus, viver Jesus, como essa mudança de vida na parte física mesmo. Legal. O que fez você ter essa renovação de mente para viver uma vida que agrada a Deus? Bom, primeiro, antes de mais nada, só poder falar que na quinta-feira eu fui entregar um workshop, uma palestra numa igreja, e eu falei exatamente sobre Romanos 12, 2. Oh, e testifica, né, querido? A gente não combinou, viu, querido, esse versículo, não combinou. E aí, o que aconteceu? Na verdade, foram algumas passagens. Eu conto como 4 passagens na minha vida que foram determinantes para a minha mudança. A primeira delas foi no ano de 2005, quando a minha esposa, na época a gente ainda namorava, ela me chamou para poder ir na igreja. E eu, no começo, assim, eu não ia muito com esse negócio de crente, não. Vou confessar a vocês que esse negócio de crente eu ficava meio assim, quando a pessoa falava que era crente, eu ficava assim, meio com raiva, né? E aí um belo dia, eu tinha acabado, foi no ano que eu perdi meu pai, ela chegou e falou assim para mim, olha, Deus, a minha irmã chamou a gente para poder a gente ir no culto. E eu estava muito abalado pelo fato de eu ter perdido meu pai. E aí, opa, cai não. Segura, Jesus. E aí eu aceitei ir no culto. E aí essa igreja, ela ficava lá na QI, em Taguatinga. Rapaz, a gente rodava e não achava igreja. Ela chegou assim pra mim, não, amor, vamos deixar. Outro dia a gente vai no culto. Eu falei assim, não, só sai dessa QI agora, a hora que eu achar a igreja. Pastor, eu terminei de falar, a igreja já estava na frente. Eu tinha passado umas 3 vezes na frente da igreja. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Foi o cara que não ia muito com os cornos de crente. Quando eu cheguei no culto, o Ministério do Louvor estava tocando, eu já comecei a ficar todo arrepiado. Na segunda música eu já estava chorando, mas eu chorava assim tremendamente e eu não conseguia parar de chorar. E aí quando eu olhei, eu vi o pastor descendo do altar, ele vindo falar comigo e Deus usou ele para poder entregar uma profecia para mim. Glória a Deus. Eu estava sofrendo muito pela perda do meu pai e Deus usou ele e falou assim para mim, eu sou o seu pai. Aleluia. Tenho falado muito sobre isso, a presença de Deus. Exatamente, eu sou seu pai. Que conforta. Eu sou seu pai, estou aqui, eu sou contigo, eu te escolhi no meio da multidão. Naquela hora, eu tive consciência de onde que eu estava. Que se o mundo tivesse acabado, tipo, uns 10 minutos antes, acho que eu estava meio enrolado. E aí, depois desse dia, tudo começou a mudar para mim. E aí, se aproximava, né, isso passou uns 2 anos, eu frequentando a igreja.
E eu bebia, eu fumava, né? E aí, quando eu estava prestes a casar, cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, só tem uma forma. Deixa eu segurar pro senhor. Só tem uma forma do meu casamento dar certo. Minha mãe, como? Eu falei assim: mãe, se eu parar de beber. Ela: mas por que, meu filho? Eu falei assim: mãe, porque o meu negócio não é a bebida. Meu negócio é o boteco. Eu gosto muito de andar em bar. Em botequim. Mas é botequim pé sujo, tá? E aí, minha mãe falou assim: amém. E aí, 6 meses antes de casar, eu parei de beber. Porque eu entendia que se eu continuasse com aquele, vamos colocar assim, aquele lifestyle que eu tinha, meu casamento não ia durar. E aí, nisso, eu só engordando. Aí, quando foi, esse foi o segundo momento. O primeiro momento foi quando eu me reconciliei com Jesus, Cristo, com Cristo. O segundo foi quando eu parei de beber. E aí, o terceiro... Agora você vai segurar. E aí, o terceiro foi quando eu parei de fumar, que eu ainda continuei fumando. E o quarto momento foi quando um médico chegou para mim e falou assim: você tem filho? Eu falei assim: tem. Eu tenho uma notícia para te dar: você não vai criar ele não. Porque da forma que você tá, antes dos 40 anos você vai estar infartado. E aí foi quando Deus tocou meu coração que eu tinha que mudar. E aí eu comecei a fazer uma dieta na época, né? Em 10 meses eu emagreci 35 quilos. Só que Você chegou a quanto peso? Eu cheguei a 115. 115 quilos, queridos. 115 quilos. A minha altura aqui com ele, imagina 115 aqui nessa altura. Era a minha altura, que na verdade meu problema não era peso, era a minha altura que estava errada. E aí eu comecei a emagrecer. Só que nesse processo de emagrecimento, eu comecei a entender que eu podia mais do que aquilo. Eu poderia ser uma pessoa melhor do que eu já era. E todos os bloqueios que eu tinha, principalmente relacionados a Deus mesmo, porque eu não me achava digno das glórias e da misericórdia do Senhor. E quem sou eu, né, para poder falar isso? E aí Deus começou a levantar algumas pessoas para poder acabar com esses meus bloqueios. Um deles foi um pastor amigo nosso, que é o pastor Bruno. Amém. Que ele me entregou uma palavra. Porque eu tinha tanto bloqueio que eu não conseguia subir no altar da igreja, irmão. Só para vocês terem ideia de como era a minha mente, tanto que ela era bloqueada. E aí, depois disso, tudo começou a mudar na minha vida. Conheci pessoas novas, comecei a me relacionar com pessoas, né? Pessoas de Deus. Comecei a estar em comunhão, né, com os outros irmãos, e isso para mim foi tremendo. Glória a Deus. Theo, louvo a Deus por isso, né? A gente tem se conhecido, estamos caminhando junto cada vez mais agora. Que Deus abençoe sua vida. A presença de Deus na sua vida então fez a diferença. E hoje a sua família, como é que tá? Os desafios, você e sua esposa, fala um pouco da sua família. Bom, o que acontece? Nesse processo todo de transformação, um dos erros que eu acho muito grande das pessoas é elas quererem empurrar a religiosidade em cima das outras pessoas. Porque tem muita gente que acha, pelo fato de ser cristão, de ser, né, de ter Deus, de achar nas vezes que tem Deus, pode sair tentando empurrar a goela abaixo o evangelho nas outras pessoas, e às vezes sem sabedoria. Então, assim, esse processo de mudança na minha vida foi tão grande que isso começou a transbordar na vida da minha família. Amém, então, amém. muitas pessoas da minha casa... Vamos ficar aqui que nós vamos orar com quem está nos ouvindo. Muitas pessoas da minha casa notaram, né? Nota essa mudança na gente, e através da nossa transformação que a gente começa a impactar outras vidas. Não tão somente falando, para você edificar a vida de uma pessoa, você não precisa abrir a boca para poder falar. Basta o seu testemunho, basta as pessoas verem a mudança na sua vida, que automaticamente elas vão querer buscar também. Amém. Eu queria destacar para você que está me ouvindo, que esse passo, não estou falando de religião, de igreja, porque igreja não tem 4 paredes, tem 2 pernas. 2 pernas. Somos nós, eu e você. Amém. Mas essa decisão diante de Cristo Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Ela vai mexer com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. A ponto da sua mente, no Senhor, dominar seus sentimentos, suas emoções, seu comportamento. E isso mudou a vida do Theo. A falta do pai dele, ele buscou em Deus. E Deus se fez presente como o pai dele, né? E o apoiou, o abençoou e fortaleceu, venceu a obesidade. Olha aqui, ó o corpite, ó o corpite, né? Então, assim... Deus faz isso na vida da gente. Amém. Muda,
A transformação da mente e do corpo em Cristo Jesus faz a diferença, né? E hoje ele tem uma família, sua esposa Vanessa, seus filhos Davi e Laura, uma família abençoada, né? Abençoada. Então, assim, em Cristo Jesus é o sucesso, é o segredo para nós sermos o protagonista da nossa própria história, né, Theo? Exatamente. O segredo do sucesso está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E eu queria orar com você, abençoar Amém. a sua vida, você que mora sozinho. Eu tenho muita gente que me ouve, Theo, que mora só, e já compartilharam mensagens comigo, que a partir do momento que tem ouvido esse vídeo, tem buscado Deus para fazer presente na casa dela, né? Você que está morando fora, né? Lá nos Estados Unidos tem algumas pessoas lá morando só. E esse é o momento, pessoal, para você que está assistindo esse vídeo, que as pessoas estão buscando mais a Deus, porque hoje você, para poder buscar uma palavra, você não precisa sair da sua casa para poder ir numa igreja. Verdade. Hoje tem aqui o canal do pastor, hoje nós temos diversas lives. Eu estava até comentando, pastor, esses dias, aí realmente a gente não está falando de religião. Teve um dia curioso que eu vi que simultaneamente estava tendo a live do pastor Cláudio Duarte e a live do padre Fábio de Mello. Somando essas duas lives, dava mais de 300 mil pessoas assistindo. Lota qualquer estádio, né? Não, quantos estádios não vai precisar? A gente não tem nem estádio para essa capacidade de gente toda. Então hoje aí, ó, você com o celular na sua mão hoje, se você quiser buscar uma palavra para poder edificar a sua vida, é o que mais tem hoje. São pessoas, assim como o pastor Fábio, levando uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para as pessoas. Amém. E os domingos nós temos feito um culto na garagem da casa do irmão nosso, né, na casa do Daniel. Começou com um culto familiar, a gente tem reunido e transmitido, então a gente chega a ter 30, 40 pessoas vendo online o culto, transmitindo online, né? Isso. E vamos orar então, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Senhor Deus, nós estamos aqui orando em nome de Jesus, por este que me ouve, Deus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é atemporal, trabalha o presente, o passado e o futuro, ó Deus, e esse vídeo vai alcançar vidas, ó Pai, em um dia especial na vida dessa pessoa. Seja no momento que ela estiver vivendo, ó Deus, que o teu amor venha envolver essa pessoa que me ouve agora de forma sobrenatural, trazendo cura, libertação, trazendo força para vencer. Força, meu Deus, para ele se movimentar, renovando a sua mente, trazendo ao seu corpo, a sua vida, ó Deus, uma direção para que ele viva uma vida que agrade a Deus, que seja em tudo que ele fizer um ato de adoração ao Senhor e possa ser o protagonista da sua própria história e ser vitorioso em Cristo Jesus. Movimenta essa pessoa agora, tira ela, Deus, desse momento difícil que ela está passando, ó Deus, seja de enfermidade, traz cura, seja, ó Deus, de depressão, traz cura, traz libertação e traz um renovo a esta pessoa que me ouve agora. Eu ministro cura, libertação e um novo tempo a este que me ouve agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Pera aí, acaba não, ó. Clica aqui embaixo que tá o link do meu canal. Divulga meu canal. O canal do Theo, vou passar para vocês. Theo Machado, viu? Para que você tenha também aí, ó, uma vida profissional, pessoal, abençoada. Deus te abençoe, dê um like e se inscreva no canal. Deus abençoe. Tchau. Tchau.